Vamos continuar também. A convocação é de livre vontade. Versículo 2. Como é que é essa convocação? Não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Isso é interessante. O céu é um lugar de voluntariado. Nós estamos vendo, inclusive, o apelo de uma nação clamando por ajuda. E é angustiante a gente ver tudo isso acontecendo. E muitas vezes a gente vive essa realidade na nossa vida. Às vezes a gente fala do servir a Deus, de fazer coisas para Deus. Será que é um peso, é uma obrigação? É um peso a gente cuidar dos nossos filhos, dos nossos casamentos, trabalhar? E a palavra está dizendo para nós, é de livre vontade, não por obrigação. Quando eu olho para a Bíblia, do Éden até a Nova Jerusalém, até chegar ao capítulo 22 de Apocalipse, a Nova Jerusalém, né, ao novo Éden, o que a gente vê ali é um espírito voluntário. Porque desde o Éden, Deus criou uma humanidade livre, voluntária. Deus te deu dons, sabedoria, vida e te deixou livre. Ele não te obriga a servi-lo e a obedecê-lo. Deus não faz como nós, que fica criando regrinhas para esconder o pecado, né? O proibido, isso aqui é proibido, esconde. A árvore do jardim estava lá, para eles. Estava tudo livre. Nós somos livres para escolher o caminho que a gente vai querer. Desde o Éden, as coisas estão livres para nós. Mas não somente na criação, uma criação livre, que inclusive uma criação livre, sábia, que tem recebido dons de Deus, que tem usado livremente da sabedoria de Deus, da vida de Deus, para fazer o mal, para fazer armas de guerra e para matar outros. Mas nós vemos também uma salvação que é oferecida a todos, mas livremente. Deus não morreu só por você, só pela sua família. Jesus morreu por toda a humanidade, por todo aquele que crê. É livre. E aí é engraçado na teologia, quando alguns vão querer discutir teologia, e vai dizer, não, mas o sacrifício perderia o valor, o sacrifício de Jesus não teria poder, se ele morreu por todos, todos têm que ser salvos. E aonde que fica essa liberdade humana? A salvação é para todos, mas é de livre vontade. Se você não quer cuidar da sua salvação, receber a salvação, você é livre. Lá em Hebreus 2:3 fala que o que será de nós se negligenciarmos tão grande salvação? Se nós queremos viver uma vida cristã relaxada, à toa, isso é um problema nosso, nós somos livres. Se nós queremos servir a Deus, nós vamos fazer isso por gratidão. Nós não servimos para ganhar nada. Nós não servimos, isso não vai mudar em nada na nossa vida, porque a salvação é pura graça de Deus oferecida a todos nós. O perdão dos pecados, a misericórdia deles é pura graça. Nós o servimos por esse sentimento de liberdade, de gratidão, em dizer, eu não sou digno de não fazer nada para o meu Senhor. A convocação é de livre vontade. Você é livre para viver a vida de Deus, para receber a salvação de Deus, para tomar suas decisões, para seguir firme ou não. Não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. A convocação é de livre vontade, amém? Terceiro lugar, a convocação é para termos o desejo de servir. Versículo 2 ainda, falando com a liderança, não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. É interessante, porque o que pode estar acontecendo aqui, gente, no texto, já existiu uma liderança remunerada, e pode ser até que alguns, como cuidavam ali da administração do dinheiro, estavam agindo de forma ilegal, roubando. Se você lembrar, inclusive, do discípulo de Jesus, o Judas, ele que cuidava do dinheiro, ele passava a mão no dinheiro, desde Judas, desde os discípulos de Jesus. E vem a palavra de Deus fazendo essa convocação, que nós não devemos querer servir, né, por ganância, mas tendo de fato esse desejo de servir. Não por ganância. E a gente fica imaginando o que é que está acontecendo no mundo, quando uma nação tem lá sua nação, já tem suas leis, e quer tomar outra nação. Estamos voltando ao tempo das guerras.
O que a gente vê isso quando nós vivemos uma vida cristã, querendo até, fazendo, servindo, mas com qual tipo de sentimento? Veja como é importante isso também. Queremos títulos, poder, dinheiro. Esse não é o modelo de Jesus. Esse não é o modelo do céu para as nossas vidas. O modelo de Jesus é servir. A convocação é para termos o desejo de servir. Se eu for útil aqui, eis-me aqui, quero servir. Se não somos úteis, está aqui os cargos, os títulos, o que for, porque não serve. Se não for para servir, não serve. Amém ou não amém? Vamos continuar. A convocação também é para sermos exemplos. Versículo 3. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplo. Dominar, controlar versus dar o exemplo. É o que está em jogo aqui. Que modelo é esse que nós estamos vivendo na nossa espiritualidade, na nossa fé? Na nossa cidadania, na nossa vida? Querendo controlar a gente, você não controla nem a sua vida, você não sabe nem do dia de amanhã, a gente quer controlar o outro, as coisas. Não hajam como dominadores. Jesus já deu esse exemplo para os discípulos, lá atrás em Marcos 10, 42, não está ali, eu só vou citar para você. Jesus, olhando para os discípulos, quando começou a subir na cabeça deles o poder, querendo ser dominadores, Jesus disse assim para os discípulos dele: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, governantes que dominam e pessoas importantes que exercem poder. Mas Jesus disse, não será assim entre vocês. Se nós estamos em alguma liderança, não é para dominar, controlar ninguém. É para, com a graça de Deus, buscar ser exemplo, porque a igreja é de Deus, as vidas é de Deus, o dom que nós temos é de Deus, tudo vem de Deus. A vida é de Deus, os anos de vida que nós temos vêm do Senhor. Não será assim entre vocês, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Aí certa vez eu estava numa conferência e alguém deu a receita para o sucesso. Você quer se tornar importante na igreja? No reino de Deus? Sirva, seja servo, que aí você vai ser importante. Eu particularmente acho isso uma grande heresia, não entendo de forma alguma que isso está sendo uma receita de crescer. Jesus está dizendo exatamente o contrário disso. Ele não está dando uma receita para a gente ser maior, mais importante, dominador. Ele está dizendo, se você quer ser útil realmente no reino de Deus, na obra de Deus, busque dar o exemplo, não queira controlar nada, porque quem controla, quem tem realmente domínio das coisas, é o Senhor Todo-Poderoso. Aí o versículo 4 nos apresenta a razão para isso. 1 Pedro 5,4, quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. O que ele está dizendo? Sabe por que vocês têm que buscar dar o exemplo e não querer controlar os outros? Se lembre que vocês também têm um Supremo Pastor. Esses governantes de hoje, que estão fazendo mal e guerras e matando pessoas, tem que se lembrar que existe também o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que eles vão pagar por isso que eles estão fazendo. Deus vai fazer justiça. Nós devemos ter um posicionamento de exemplo e não de controle, porque Deus é soberano, é dele que nós vamos receber o pagamento e a imperecível coroa. Quando se manifestar o Supremo Pastor, essa é a razão de temor e de jeito de vida cristã que a gente tem que levar. E aí o versículo 5 diz da mesma forma, jovens, nesse modelo de exemplo que nós devemos viver, gente. Da mesma forma, jovens, a submissão aqui dos jovens aos mais velhos, ou aos líderes, tanto biologicamente quanto espiritualmente. Sejamos exemplos uns para os outros. Sejam todos humildes uns para com os outros.
A convocação é para sermos exemplos. E nós estamos cansados de palavras. Vamos agir, mas agir com o coração do céu, né? Não com controle de nada. Amém, gente? Semana que vem, uma pequena ação, doar um pouco de sangue. Que coisa tão simples. Era para ir à igreja toda, a igreja de Campinas inteira. Você imagina quantas igrejas tem nessa cidade? Isso é tão simples. Ah, mas será que isso vai ganhar alguma vida para a igreja? É assim que às vezes as pessoas pensam. Não que a gente não deva buscar evangelizar e pregar o evangelho de Jesus, porque é importante também que a pessoa seja salva. Mas não que a gente vai fazer isso como um meio, né? Uma ferramenta. Você só faz com uma segunda intenção. Não, nós fazemos o bem, curamos, oramos, fazemos o bem independente da reação da pessoa. Jesus curou 10 leprosos, um voltou para agradecer e foi salvo. Os outros continuou a caminhada deles, curados fisicamente, perdidos ainda espiritualmente. A convocação é para sermos exemplos. Dar o exemplo, fazer. E isso deve ser uma caminhada para nós, porque, gente, o poder sobe, quem sabe na sua empresa. Tome cuidado com isso. Não busque controlar nada. Na sua casa, na sua família, na igreja. Tudo que nós fazemos aqui, o que a gente quer é poder, com a graça de Deus, ser o exemplo desse amor de Jesus Cristo. Mais nada. Amém?